Fala pessoal, sejam muito bem-vindos, episódio 3 do Azure for Dummies. Estou muito feliz aqui que a gente esteja aí caminhando com esse projetinho aqui de ensinar você aí de uma vez por todas o que é Cloud Computing e dar os seus primeiros passos aí no Microsoft Azure. Desde já queria deixar aqui meu muito obrigado para você que já assistiu os outros episódios, que deu aí, né, um joinha, deixou um comentário legal lá e compartilhou, né? Então, caso você que esteja chegando, né, nesse vídeo agora, no episódio 3 ainda não é inscrito no canal, por favor, né, dá essa força aí pra gente aí, se inscreve no canal, né? Se já for inscrito, compartilha aí com mais amigos, né? E deixa aí, né, o seu like ou o seu dislike e, se possível, o seu comentário, porque isso me ajuda muito a saber se eu estou fazendo um bom conteúdo para vocês, tá? Então, o importante é que vocês tenham essa interação para que o YouTube possa recomendar também esse vídeo para mais pessoas, que a ideia nossa aqui é aumentar a nossa comunidade, levar esse conhecimento aí para maior quantidade de pessoas possíveis interessadas em Cloud Computing, DevOps, em Microsoft Azure. Beleza? Então, feito esse disclaimer aqui, né? Como vocês já sabem, não temos roteiro, só temos alguns bullet points para não ficarmos muito perdidos, né? Mas é conteúdo true, né? Hands-on aqui. A gente vai lá para o nosso whiteboard e depois a gente vai para o nosso portal que de fato agora nós vamos criar um recurso lá na plataforma, beleza? Então, bora lá. Então é isso, pessoal. Estamos aqui no nosso whiteboard. Então, como de costume, a gente vai fazer um rápido overview aqui pela aula anterior, pelo episódio anterior, que foi o 2, né? Onde a gente falou um pouquinho sobre o portal, falamos sobre tenant e subscription. Vocês viram ali, né? Como é que é a hierarquia, né? De todo o ecossistema ali do Azure, né? Vocês entenderam ali que as subscriptions são, de fato, ali aonde você vai ter o billing, né, dos seus recursos, então é de fato sua carteira ali, você pode ter várias subscriptions no seu tenant, né, para você poder utilizar. Fizemos uma visão geral ali do portal, né, discutimos as várias maneiras de encontrar esses recursos ali, tanto para você acessar os recursos quanto para você fazer deploy deles, e falamos um pouquinho do Cloud Shell, né, que é basicamente uma interface de comando ali, né, que você tem disponível também direto do portal para você utilizar, né, o Azure CLI ou o PowerShell para criar recursos ou verificar recursos, enfim, gerenciar recursos ali no Azure, só que via linha de comando, tá? Então, foi isso que a gente fez ali no episódio 2 e agora no episódio 3, tá? Eu vou falar sobre esses pontos aqui que eu já listei, né, que é o Azure Resource Manager, regiões no Azure, zona de disponibilidade, SKUs, cota, e a gente vai fechar com a calculadora do Azure. Porém, a gente vai fazer isso criando uma máquina virtual. Tenho certeza que todo mundo que cria uma conta aí no Cloud Provider, a primeira coisa que vai tentar criar vai ser uma máquina virtual. E aí, né, boa parte do que eu citei aqui, né, nos nossos bullet points aqui, a gente vai ter que utilizar lá, de certa forma, na criação da máquina virtual. Então, basicamente eu não vou ficar voltando aqui, porque quando a gente for criar lá a máquina virtual, eu já vou começar a puxar o gancho desses tópicos aqui, tá? Então, por isso que eu estou escolhendo a máquina virtual, porque ela tem bastante conteúdo aí para a gente já falar e que vocês vão encontrar coisas parecidas para outros recursos também, tá? Então, como zona, como regiões, como também SKUs, né? Vocês vão encontrar a mesma dinâmica para criação de outros recursos. E no fim, a gente vai falar um pouco sobre calculadora, que enfim, né? Como eu já falei para vocês, o importante no final de tudo é que esses recursos, né, eles estejam dentro do orçamento ali da empresa, né, ou do projeto que você trabalha. Não adianta nada a gente colocar tudo que existe de melhor, sendo que na hora de pagar a conta não vai fechar, né? Então, saber, ter uma ideia de quanto vai custar todos os recursos que a gente vai implantar é muito importante. E a gente vai ver a calculadora porque você não vai sair implantando recursos para ver no final do mês quanto que vai dar, né? Para saber que, então vou gastar X. Não, dá para a gente fazer uma previsão, né? Com a calculadora do Azure, e aí você mais ou menos vai ter uma ideia do quanto que aquele projeto, aquela quantidade de recursos que você vai implantar, vai custar para você ali. Tá? Não é extremamente exato, mas você não sai pelo menos no escuro, tá bom? Então, beleza. Vamos lá para o nosso portal, né? Então,
entendo aí, de novo, que você já está com a sua conta criada aqui no Microsoft Azure, já tem acesso ao portal, né? E aí a gente vai explorar um pouquinho, vamos começar a criar alguns recursos, porque você tem aí alguns créditos aí para gastar sem precisar de estar pagando aí no seu cartão de crédito, né? Porque provavelmente você está com uma subscription pay as you go, ou seja, você usa e paga por ela e isso vai ser biletado no seu cartão de crédito, tá? Então, como a gente já sabe, existem várias maneiras da gente, né, criar um recurso. A gente pode criar aqui, clicar aqui em Create Resource, a gente pode vir na barra lateral, porque Virtual Machine já é um dos recursos que fica aqui, né, de forma rápida, como a gente também comumente, né, no dia a dia usa mais, que é a barra de pesquisas, né, e aí você pode pesquisar por Virtual Machines. De novo, né? Aqui eu estou usando o meu portal em inglês e eu sugiro a você a usar, né, o portal em inglês, porque assim, se você vai trabalhar com tecnologia, você não vai poder fugir do inglês, tá? Então, eu aconselho você desde sempre, desde agora, começar a trabalhar com seus ambientes, né, e trabalhar com as ferramentas em inglês, porque não vai ter como correr disso, tá? Uma hora ou outra você vai ter que falar com o suporte que é inglês, ou amanhã, se você quiser trabalhar para uma vaga fora, você vai precisar do inglês. E tem coisas que traduzidas para o português não faz o menor sentido, entendeu? Então, eu recomendo fortemente que você utilize todas as suas ferramentas quando a gente está falando sobre tecnologia em inglês. Mas, se você estiver com o portal em português, é só procurar por máquinas virtuais, tá? Só fazer essa tradução aí que você vai conseguir encontrar. Então, eu vou clicar aqui em Virtual Machine, né? Aqui eu não tenho nenhuma máquina virtual na minha subscription, né? Então, por isso ele não está listando nada. Ele fala aqui que não existem nenhuma, né? Nenhuma máquina virtual para fazer o display, tá? E aqui a gente vai em Create, né? Então, a gente vai criar aqui uma máquina virtual. E aqui ele vai abrir, né, uma dashboard, não uma dashboard, né? Ele vai abrir aqui uma interface aqui que ela vai ser muito comum para os outros recursos que você vai criar. Então, assim, o que vai mudar aqui vai ser a dinâmica de abas, né, que você vai ter e opções que você vai poder ter ali para escolher para esse recurso. Mas basicamente você vai seguir ali algumas abas de configurações, né, até chegar no Review e Create, que é de fato onde a gente vai fazer uma revisão e criar o nosso recurso, tá? Máquina virtual tem bastante coisa, obviamente, né? Então a gente tem bastante abas aqui, bastante opções para falar. Mas é o que eu falei, como é a mais completinha, né? Já vai dar uma base legal para vocês para os recursos que são mais simples, por exemplo, tá? Então a gente começa com Virtual Machine na aba Basic, tá? A primeira coisa que a gente já vai ver aqui, né, na hora de criar essa máquina virtual é a subscription e o resource group. Então a gente falou na aula anterior, né, que a subscription é a nossa carteira, né, onde que os recursos que a gente, né, criou ali dentro daquela subscription é onde vai ser biletado, tá? E outra coisa que a gente já falou também, que o resource group, né, é como se fosse uma pastinha onde você vai colocar, né, seus recursos, né? E não tem como, né, uma máquina virtual, por exemplo, existir sem que ela esteja dentro de um RG, de um Resource Group, tá bom? Então, nós precisamos criar esse Resource Group aqui antes. E a gente pode selecionar, como eu falei, vocês podem ter várias carteiras, várias subscriptions. Você pode escolher aqui aonde que esse recurso vai estar, em qual carteira ele vai estar, né? E aí, uma vez apontado aqui, é aonde ele vai biletar, né, esse valor aqui dessa máquina virtual, tá? A gente poderia criar o Resource Group também antes, né? E aqui só apontar. Se eu clicar aqui, ó, veja que eu tenho aqui alguns Resource Groups aqui, né, dentro da minha assinatura, mas eu poderia colocar essa máquina virtual num deles, sem problema. Só que não faz sentido nenhum, porque essa máquina virtual não tem nada a ver com esses resource groups, né? Então, o ideal é que eu crie um novo resource group, tá? Eu poderia criar um resource group antes e aí selecionar ele aqui. Veja que quando você clica ali, você aparece todos os resource groups, né? Ou você tem a opção de criar por aqui mesmo, tá? A gente vai criar por aqui mesmo, então a gente vai clicar em Create New. E aqui já a primeira dica, tá, dessa aula. Existe uma coisa que a gente fala, né, que é a convenção de nomes, tá? As taxonomias que você vai utilizar para os seus recursos. E
você pode colocar aqui qualquer nome que você quiser para o seu recurso, tá? O ambiente é seu, o projeto é seu, né? Você põe o recurso da maneira que você quiser, o nome que você quiser. Só que, minha dica, primeiro, para ambientes produtivos e para você que vai trabalhar profissionalmente com isso, você precisa ter um bom conhecimento de convenções de nome, ou seja, ou seguir a convenção de nomes, né, da sua empresa. Mas caso amanhã você esteja numa posição de arquiteto, é responsabilidade sua definir a taxonomia, né, a convenção de nome que vai ser utilizada para os recursos, seja para Source Group, para máquinas virtuais, para VNets, ou seja, você vai definir tudo isso antes do projeto startar, tá? Então, antes você vai definir tudo. Olha, Resource Group vai ser assim, 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 assado, né? É, máquina virtual vai ser assim, VNet vai ser assim. Então, você cria ali, né, a convenção de nomes. Você não precisa seguir a minha, você tem que seguir a que faz mais sentido para o seu projeto. Ah, mas eu estou fazendo só um laboratório, eu vou colocar qualquer coisa aqui. De novo, minha dica: mesmo que seja em laboratório, né, se esforce a criar tudo com nome perfeito, como se fosse um projeto de verdade. Por quê? Porque na hora que você for para um projeto de verdade, você já está acostumado, tá? Se você vem aqui, né, e simplesmente faz teste, um, dois, três, tá, banana, enfim, cara, isso aqui pode ser que amanhã num projeto lá, sem querer você tá fazendo uma POC, aí você coloca isso daqui, não é legal, tá? Simplesmente não vai ser legal. Então, assim, se esforce, mesmo que seja uma POC, mesmo que seja um laboratório, você trabalhe como se fosse algo extremamente crítico e real, tá? Isso é uma grande dica aí para você. Não leve os seus laboratórios em casa como se fosse laboratório whatever, tá? Monte aqui seus laboratórios como se fosse no estado da arte. Se você precisar fazer aqui um backup dele aqui, um template dele e botar ele em produção, ele vai sair perfeito já, entendeu? É assim que você vai criando, né, uma consistência e de fato vai se distanciando, né, do caso dos profissionais que são normais, tá? Então, ou seja, se você quer se destacar, você tem que ter esse feeling do profissional ali desde o começo, tá? Você pode ser júnior, mas a sua mentalidade tem que estar sempre focada nas boas práticas, na melhor performance, entendeu? Mesmo que você ainda não tenha todas as habilidades do mundo, esse foco, esse, né, eu não gosto dessa palavra, mas o mindset tem que ser mais profissional possível. Então, desde o começo você já tem que querer, né, fazer as coisas bonitinho, certinho. Então, uma dica é: faça tudo muito bem feito, mesmo que seja um laboratório, tá? Simples que você está fazendo, como esse aqui que a gente está fazendo agora, tá bom? Então, eu gosto sempre de utilizar no começo, né, sempre os nomes do recurso. Então, se eu vou criar um Resource Group, eu vou usar RG. Se eu vou utilizar uma VM, é VM. Se vai ser uma VNet, vai ser VNet, né? Se vai ser um Load Balance, LB, e por aí vai, tá? Então, eu vou sempre levando essa taxonomia, mas você pode utilizar a sua. Então, aqui eu vou fazer RG, traço, tá? Azure, né? For Dummies, tá? E aí eu poderia colocar 01, enfim, depende aqui. Poderia colocar região, né? Você poderia colocar o nome do projeto que tá. Então, enfim, como vai ser aqui, isso vai depender da sua necessidade de projeto, tá? E por que que também, de novo, eu falo que é importante isso daqui? Primeiro, mas eu vou colocar aqui teste 1, 2, 3 e depois eu troco. Não tem jeito de trocar, tá bom? Então, uma vez que você criou com esse nome, vai ficar com esse nome. Aí você vai ter que recriar os recursos. Então, ou seja, pense bem quando você vai dar nome para os recursos, porque você não pode renomear eles, tá? Então, por isso que você tem que pensar. E vai por mim. Quando você pegar um ambiente para gerenciar que não tem convenção de nome, não tem padrão de taxonomia, cada um escreve de um jeito, é terrível de trabalhar nesse ambiente. É terrível, tá? E aí você vai lembrar desse momento aqui, eu falando para vocês, cara, faz tudo certinho, tá? Não tem coisa mais agradável e melhor e que te dá paz no mundo em entrar num ambiente e ele ser organizado, ele ter tags, ele ter taxonomias definidas, tá? Porque na hora de gerenciar é muito mais fácil, tá? Então, se você entra num ambiente que cada um cria
do seu jeito, a primeira coisa que você vai olhar, você vai falar, cara, no teor da palavra mesmo, assim, na sinceridade mais máxima possível, você vai falar, que zona. Funciona, funciona, cara. Mas na hora de dar troubleshooting, na hora de fazer manutenção, na hora de saber quanto que esse recurso está gastando, é uma dificuldade imensa, porque você não sabe aonde que cada recurso participa, de qual projeto que é cada recurso. É terrível, tá? Então, faça direitinho desde o começo aí, tá? Se sua empresa, se seu projeto está entrando, não tem isso definido, tá aí um ponto para você se destacar. Já chega, gente. Vamos aqui antes aqui de tudo, antes da gente criar os nossos recursos, vamos pegar aqui no papel, vamos definir aqui nossa convenção de nomes aqui, entendeu? Então já é, né, um ponto aí para você ser proativo e trazer já algo novo para a empresa, tá? E aí, claro, se eles vão aceitar ou não, aí já é outra história, beleza? Então tá. Gastei muito tempo aqui falando disso, mas isso é algo muito importante que às vezes ninguém dá valor. E isso que eu tô falando aqui para vocês, tá? São coisas que você não vai aprender em cursinho, você não vai aprender em treinamento, você não vai aprender em certificação, você não vai aprender também em faculdade. Isso aqui é dia a dia, tá? Então, isso aqui são boas práticas, né? De arquitetura. Claro que tem documentação disso. Se você procurar mesmo aí, Azure, Name Conventions, tem um artigo sobre isso, quer ver? Vou até procurar aqui, ó. Azure Naming Conventions, tá? Ah, ela mesma aqui traz no Cloud Adapt Framework, aqui, ó, tá vendo? Como que você pode definir. Então, é uma sugestão também dela. Não quer dizer que isso aqui seja regra, mas, né, ela te dá já umas sugestões. E isso aqui que é legal, é o que eu falei lá, né? Geralmente aqui eu gosto de colocar nesse modelo, né? Primeira parte é o tipo do recurso, depois o workload, né? Aí você pode colocar um environment, que é muito legal, né? Tipo prod, dev, enfim. Mas isso tudo vai depender. Às vezes você tem uma subscription de dev, e uma de prod, uma de stage, talvez não faça sentido você ficar colocando prod aqui no nome dos recursos, porque se já está dentro daquela subscription, né? Se já está na subscription de dev, é porque é para dev, né? Aí você pode colocar, por exemplo, a região, né? E a instância. Então, ou seja, você pode adotar isso daqui e ele te dá aqui uma série de sugestões, né? Para você utilizar. Inclusive, nessa daqui ele já vai te dando algumas abreviações aqui que façam sentido, né? Para os recursos. E aí é como eu falei, né? Virtual Network, VNet, Subnet, SNet, Network NIC, né? Então, seja Public IP, né? PIP. Então, eu uso muito desses aqui, tá? Eu gosto de usar dentro dessa convenção porque eu utilizo muito o Cloud Adopt Framework, que a gente pode falar isso em outro momento, tá? Mas já fica a dica aí para você começar do jeito certo, beleza? Então, Virtual Machine, o nome dela aqui, nós vamos seguir o mesmo padrão. Então, VM, né, no caso, Azure for Dummies, tá? E aí aqui eu vou colocar 001, beleza? Show, nome, nada de errado, né, sem problemas. Agora a gente já vai chegar lá no dos nossos primeiros tópicos, né, que é Regions. Só que antes de falar de Regions, eu vou falar um pouquinho sobre Azure Resource Manager, tá? O que é o Azure Resource Manager, tá? É basicamente um serviço que está por trás ali das cortinas ali do Azure que faz o gerenciamento e implantação dos recursos, tá? Então é a camada de gerenciamento que quando a gente, né, aciona aqui é um motorzinho ali que vai fazer a criação desses recursos para nós, né? De maneira geral, é ele que se comunica ali com as APIs do Azure e tal e faz toda a mágica acontecer. Então, eu só trouxe isso aqui para você entender que abaixo, né, entre o ARM, que é como a gente chama, né, o Azure Resource Manager, tá, que está aqui, nós temos aqui como a gente vai fazer o input, SDKs, né, como que a gente vai imputar aqui as nossas necessidades e depois qual que vai ser o produto final. Então, ou seja, né, entre o Azure Resource Manager aqui, a gente pode fazer a criação de um recurso via portal, como a gente viu, via PowerShell, via Azure CLI, né, REST APIs, e tudo isso, né, vai chamar e vai trigar o nosso Azure Resource Manager, que é de fato o cara que autentica, faz toda essa parte ali, né, de organização junto ali com a estrutura do Azure para criar os recursos. E aí sim, depois
disso a gente tem os recursos criados aqui, né? Que aí pode ser uma infinidade de recursos, tá? Então, quem é responsável por autenticar, autorizar e criar, né, encaminhar esses serviços que a gente está solicitando para criação, é o Azure Resource Manager, tá? Por que que eu estou falando isso? Porque mais para frente a gente vai falar de ARM template, né? Então, ou seja, a gente consegue criar alguns templates para usar posteriormente, né, em ARM, tá? E aí vocês vão ver que basicamente um template, né, que ele tem uma modularização, é um arquivo JSON, tá? Que define ali todos os detalhes ali daquele recurso. Então, essa maquininha virtual que a gente vai criar agora, a gente poderia tirar um ARM template dela, tá? E posteriormente, se a gente quiser criar uma máquina igualzinha a essa, a gente sobe simplesmente esse template e aí a gente consegue criar uma máquina idêntica com essa sem precisar fazer todos esses passos que a gente vai fazer agora. E aí a gente pode parametrizar algumas funções que a gente pode alterar. Então, torna muito mais rápido a criação ali. Então, já é uma maneira de você criar recursos, né, mais rapidamente, sem precisar passar por todos esses steps que a gente vai passar. E por que que a gente fala muito de next, next, finish? Que é o que a gente vai fazer aqui. A gente está imputando aqui uma série de informações, mas no fim a gente vai passando as páginas, next, 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 e aí a gente vai chegar no review create, que é o finish. Ele vai criar o recurso para a gente de acordo com essas informações que a gente passou aqui. Tá? Então, o Azure Resource Manager é o cara responsável aí para criar os nossos recursos ali dentro do Azure, tá? Então, só para ter esse detalhe, né, de informação aí teórica para vocês, para entender quem que é o cara responsável em criar os recursos, tá bom? E aí, chegando em Region, né, se a gente abre aqui essa caixa de seleção aqui de regiões, você vê que a gente tem várias regiões. A gente tem Pacífico, Europa, Canadá, né, Estados Unidos, tá? A gente tem Ásia, né? Tem uma série aqui de regiões aqui, inclusive, né, se a gente colocar Brasil, a gente só tem South America Brasil, tá? Regiões, o que que acontece, tá, galera? Regiões é o seguinte, né? Regiões nada mais é do que pontos geográficos aí que a Microsoft tem os seus data centers, tá? Então, quando a gente clica ali, né, na região do Brasil, tá? Se a gente for aqui na página aqui de, né, regiões geográficas aqui do Azure, a gente vai ver que a gente tem aqui o Brasil e a gente tem algumas informações, né? Qual que é o location dele, né? No caso é São Paulo. Quando que ele foi aberto? Foi em 2014. Quantas zonas de disponibilidade ele tem? No caso aqui, nós temos três, né? E aí ele tem lá a parte de compliance, as certificações que esse data center tem, né? E algumas outras informações aqui de serviços e recursos que a gente pode encontrar ali dentro desse data center. E aí a gente pode ir vendo, né, outros data centers, como Canadá, aqui, Chile, que ainda, né, está em construção, México também, tá vendo? Né? E a gente tem o United States, que é a região geográfica que mais contém, né, data centers, então regiões diferentes dentro dos Estados Unidos, né? E a gente também tem os data centers de uso do governo, que esses aqui não estão, né, de perfil público lá para a gente ver. Então, se a gente clicar aqui, vocês percebem que a gente não tem aqueles data centers aqui, né? Porque eles são exclusivos aí para uso governamental, tá? E tem uns aqui, por exemplo, que são secret areas, né? Então, ou seja, você nem sabe aonde eles residem, tá? Então, esses aqui são para uso, né, específicos, tá? São data centers para uso específicos aí, tá? Então você tem aqui os data centers. Então a região é justamente aonde, né, esse conjunto de data center está localizado, tá? Aqui tem um mapa, né, que fica mais claro até, e basicamente, né, ele mostra aqui as regiões aqui do Azure, tá? E também, né, algumas interligações. Então esses pontilhados aqui referem-se, né, às comunicações de rede, né, de fibra ótica aqui, que fazem a comunicação e interligação entre esses data centers e toda essa malha de data center que a Microsoft tem. Se você clica aqui, né, nos bullets aqui, ele vai trazer uma informação bem parecida, né, com a, a que a gente tinha ali, né?
Então, ou seja, traz ali qual que é a região e também as informações sobre o data center, tá? Então, se você clica aqui, por exemplo, a gente tem Rio aqui também, que é um outro POP, mas veja que ele não é uma região, tá? Então, que é region mesmo, é o Brasil South aqui, né? E essa região aqui, depois eu falo um pouco mais, né, do Rio de Janeiro, porque é como se fosse um POP, é uma zona de replicação ali. Se você perceber, você não acha Rio aqui, ó, tá? Então, ou seja, a gente não consegue colocar é, recursos lá nesse POP do Rio, tá? Por quê? Porque o Azure, ele funciona também com um modelo de per region, tá? Então, ou seja, todas as regiões, aqui tem aqui, ó, se a gente clicar, toda região, né, ela vai ter ali suas zonas de disponibilidade, que eu já vou falar, mas ela tem uma zona de disaster recovery, tá, para ela fazer. Então, as regiões elas têm algumas, toda região tem uma região par dela, tá? E o Brasil, né, no caso aqui, por mais que o pessoal saiba que existe o Brasil Southwest, que é o Rio de Janeiro, essa não é a região par dela, até porque ela é recente, tá? A região par do Brasil é South Central US, tá? Então, nessa documentação você consegue ver todas as region pairs aqui, né, de cada região, tá? E o Brasil Southwest, aí sim, né, ela tem o Brasil South como região par, tá? E aí você pode ver que ele tem aqui, né, um asteriscozinho aqui, que ele fala, ó, certas regiões aqui são restritas, tá, somente para alguns cenários, né? Então, ou seja, Cross Region Disaster Recovery, tá? Então, assim, você para criar recursos nessas regiões, que é o caso aqui do Rio de Janeiro aqui, né, no Brasil, você precisa abrir um ticket, fazer um request, aí eles vão ver se é possível, né, habilitar essa região, tá? Esse POP ali do Rio de Janeiro para que você possa colocar recursos lá, tá bom? Então a região aqui do Brasil aqui do Rio de Janeiro é basicamente uma região para acesso restrito ali e disaster recovery da região principal aqui do Brasil, que é São Paulo, tá? E o PER de Disaster Recovery de Brasil South é South Central US, tá? Então isso aqui é muito importante, tá? Então essa documentação também vou deixar aqui. E essa tela aqui já explica um pouco, né, do que a gente vai falar agora, que é a Viability Zones, tá? Então aqui, basicamente, você escolhe a região onde esse recurso vai residir, né? Então aqui a gente vai deixar Brasil South. Vou falar de Viability Zones, mas daqui a pouco eu vou falar das implicações de cada região, tá? O que é, né, as regiões? Zonas de disponibilidades, tá? Cada região, a gente já entendeu, que são regiões onde a Microsoft tem ali seus data centers, mas zonas de disponibilidade são conjuntos de data centers que a Microsoft tem naquela região e compõem, né, aquela região ali. Então, ou seja, a gente viu lá que Brasil South, né, nós tínhamos três, né, ó, três Availability Zones, tá? Ou seja, o que que seria isso, né? Deixa eu abrir isso aqui, tem outra página. Na região do Brasil, né, a Microsoft tem pelo menos, né, nesse caso ali, três data centers ali, interligados entre eles com uma maior proximidade, né? Eles não estão longe um do outro, ou seja, para que essa comunicação entre eles sejam de baixa latência, né? E você consiga ter ali uma comunicação realmente rápida, né? E eficiente entre esses data centers, tá? E esse conjunto de zonas de disponibilidade desses data centers compõe a região do Brasil. Então, a região do Brasil, né? Quando você cria os recursos ali, ela tem três data centers ali para que eles possam replicar esses recursos, esses dados, para garantir alta disponibilidade, confiabilidade e também, né, garantir para você o SLA, né, que eles vão te dar para os serviços, tá? Então é basicamente isso. Você tem lá as regions e aí você tem os data centers que compõem, né, essa região, tá? Então a ideia aqui é que você tenha, né, diminuir, né, quanto mais data centers você tem ali, diminuir os riscos de vulnerabilidade, né? Pensa que se tivesse só a região, aqui tem a região do Brasil e tivesse um data center só.
Aí acontece algo com esse data center, fica fora todos os serviços aqui do Brasil, tá? Então isso não pode acontecer. Então, pelo menos na região do Brasil, nós temos 3 data centers. Então, assim, para cair todo o serviço aqui no Brasil, teria que acontecer um desastre com esses 3 data centers ao mesmo tempo para que a região do Brasil fique indisponível por completo, tá? E isso vai se replicando para as outras regiões, tá? Então, região, né? Região do Brasil, tá? Aí você olha lá, tem 3 zonas de disponibilidade? São 3 data centers que são interligados entre eles ali para garantir, né, essa replicação aí, garantir essa disponibilidade, alta disponibilidade para o seu serviço, tá bom? Então é isso que você tem com as Availability Zones, tá? Então esse desenho aqui mostra muito bem, né? Nós temos aqui a nossa região, por exemplo, né, de São Paulo, do Brasil, né? E aí a gente tem esse conjunto aqui de data centers que formam, né, a região BR, tá? E aí a gente tem o nosso pair region lá, que eu falei que fica lá nos Estados Unidos para fazer disaster recovery também, tá? Dessa nossa região aqui. Beleza? Então é isso, de forma bem simples aí. Aí o que que acontece? Aqui você pode escolher não ter nenhum tipo de redundância, né? Ou ter a Viability Zones, e quando você clica em Viability Zones, você vai clicar aqui e vai escolher. Então, como o Brasil tem 3, ele já me selecionou aqui, ó. Quantas zonas você quer replicar essa máquina virtual? Você pode ir marcando uma, duas, três, né? E quando você marca aqui, ó, né, automaticamente ele já te fala, ó. Então você selecionou múltiplas zonas, né? A gente vai criar uma máquina virtual por zona, né, para fazer essa replicação. Aí o que que pega aqui, né, galera? Quanto mais você clica aqui e coloca para essa máquina virtual estar disponível em todas as regiões, o seu custo aumenta, né? Então, do mesmo jeito que quando você quer muita segurança, você fica mais engessado, aqui, quanto mais disponibilidade, quanto mais, né, SLA, quanto mais disponível você quer que essa máquina virtual aqui esteja disponível, mais você vai pagar por isso, tá? Então, se a gente coloca aqui no infrastructure redundancy aqui required, ou seja, não quer redundância, ele vai residir só ali, né, num único data center, e se acontecer alguma coisa, ela vai ficar fora, downtime, beleza, mas você tem um custo muito mais barato, né? Agora, se você vai replicando, você vai ter um custo maior. Como que eu sei isso? Aí a gente vai ver lá na calculadora, você vai colocando tudo isso. Ah, eu quero que esteja em 3 zonas, vai ter um valor X. Quero que esteja só em uma, vai ter um valor Y, né? Então aqui você vai selecionando. Para o nosso laboratório, a gente vai colocar sem redundância mesmo, tá? Mas se você quiser colocar, sem problema nenhum. Agora, a gente vai ver justamente isso. Então, a gente sabe que zonas de disponibilidade, se eu vou fazer essa replicação, isso vai aumentando o custo da minha máquina virtual, certo? Beleza. Veja que aqui embaixo, já um item que a gente vai falar, que é o SKU, que já está aqui, ó, né? É, é a nossa família, ou seja, o hardware que a gente está escolhendo para colocar essa nossa máquina virtual. E ele já está dando para nós aqui uma previsão de custo, que é 318,85 por mês, tá? Que essa máquina ligada vai custar, tá? Lembrando que quando você desliga uma máquina virtual, ela para de contabilizar. Porém, tá? Alguns outros recursos que compõem a máquina virtual continuam habilitando. Então é muito comum, tá? Um erro muito comum de iniciantes vai lá, desliga a máquina virtual, dá um stop lá e acha que vai parar de bilhetar, e aí quando vê, chega a fatura no mês, pô, tá cobrando lá algumas coisas lá. Porque tem recursos que, por mais que você, né, desligou a sua máquina virtual, tem recursos que você ainda continua alocando. Quais são eles? Por exemplo, IP público. IP público não é de graça, tá, pessoal? Isso aí, tipo, qualquer ASN que seja aí um provedor, né, que tem ali um bloco de IPs ali público, tá? Eles pagam por isso, então eles têm que repassar isso para você também. Então, se sua máquina virtual tem um IP público, você vai pagar por isso, mesmo que a máquina esteja desligada. Disco, HD, ou seja, os seus dados estão ali. Concorda que se você quiser ligar essa máquina virtual amanhã, os seus dados estão lá? Então, ou seja, você está pagando por essa storage. Então, se você de fato quer que não tenha cobrança nenhuma, você precisa não somente desligar essa máquina virtual, mas como excluir os recursos. Então, tem recursos ali da máquina virtual que mesmo com ela desalocada, né, desligada,
ainda continua incorrendo em cobranças para você. Então tem que ficar ligado com isso, tá? Mas veja que ele já está dando aqui para a gente que essa máquina vai custar aqui no tempo que ela estiver ligada R$ 318 aí por mês, tá? Se a gente pega aqui, troca a região e coloca aqui, ó, East, tá? US, tá? Deixa eu colocar o East aqui primeiro, US, tá? Veja que ele vai fazer um load aqui do pricing e olha só o fato de mudar a região lá para os Estados Unidos, botar essa maquininha lá na região dos Estados Unidos, no data center dos Estados Unidos, a gente já tem aqui um custo de R$ 271,91. Então já baixou pra caramba, tá? E se a gente for utilizando outro, por exemplo, o East US, né? A região East US lá nos Estados Unidos, O2, veja que ela já caiu para 212. Então, ou seja, quase R$ 100 aqui de diferença, acho que R$ 100 até mais, né? De diferença para ter a mesma máquina virtual com essa mesma família, com esse mesmo hardware aqui, lá em WishOS. Então você pode se perguntar assim, pô, então não vale a pena colocar recursos aqui no Brasil. Aí é aquele dilema, né? Ah, vou colocar os meus recursos lá, né? Em WishOS então, porque é muito mais barato, pô, R$ 100 a menos aqui para cada VM. Imagina isso o custo final, né? Primeiro, existem alguns problemas aqui. O primeiro problema é compliance, ou seja, seus dados podem residir fora do Brasil. Esse é o primeiro ponto, tá? Dependendo do serviço, você não pode levar os seus recursos lá para fora porque os dados eles precisam estar dentro do Brasil. Então, se você tiver algo nesse sentido, acabou a conversa, não tem o que fazer. Você tem que residir dentro do Brasil. Mas, se você não tem um problema de compliance, imagina que você não tem um problema de compliance, você pode levar essa máquina virtual aqui para o WishOS. Porém, aí a gente enfrenta aquele problema. O que é a boa prática de quando você vai colocar uma aplicação para o cliente? É que ela esteja o mais próxima, né, do seu cliente, tá? Então, essa aplicação precisa estar mais próxima possível do seu cliente. Uma vez que você leva ela para um data center lá nos Estados Unidos, você está aumentando a distância que esse cliente que está aqui no Brasil está acessando o recurso. Então, você aumenta a sua latência, tá? E em alguns casos isso pode prejudicar a experiência do usuário. E aí isso pode ser muito ruim, tá? Então, às vezes, né, você vai tentar utilizar aqui outra região, mas a experiência do usuário vai ficar comprometida, tá? Deixa eu achar aqui, tentar achar uma documentação. Azure Latency. Deixa eu ver se é essa aqui. Pra gente, para vocês entenderem aqui como é que é essa diferença de latência uma da outra aqui, tá? Tá, esse aqui não é o melhor, mas dá pra gente testar, ó. Tem esse Azure Speed aqui, e aí a gente tem aqui, ó, latest test, tá? E region to region, tá vendo? Então ele tem aqui uma comparação aqui de regiões para regiões e a diferença de teste. Então vamos colocar aqui, ó, vamos selecionar aqui Brasil South, tá? Então, se eu tiver aqui uma aplicação em Brasil South, tá? Eu tô aqui na média, ó, da onde eu estou, obviamente ele está usando aqui a minha localização, ó. Então, daqui, né, da minha casa aqui, fazendo uma requisição ali para os data centers da Microsoft, tá excepcional. Tô com 1 milissegundo, né? Mas, se eu pego aqui e coloco lá o East West, que a gente tinha olhado, por exemplo, né? Eu já começo a ter 27 milissegundos, tá? Ó, 11, 10, não tá de todo ruim. Ó, 8, 7, né? E vamos ver lá no Central East West, que foi o que a gente teve um custo considerável, né? Ó, eu tô com 3 milissegundos e tal. Então, isso aqui você vai ter que fazer, né, um paralelo, tá? Dessas latências para ver se de fato ela vai compensar, se vai valer a pena você utilizar, né? Tem um outro site, deixa eu ver se é o Speed Test, é esse aqui, que eu acho que ele é melhor. Esse aqui. Esse aqui eu acho que é mais
coerente aqui com o que a gente está falando, que esse aqui está dando aqui para mim umas latências de 2 milissegundos, 5 milissegundos lá, tá meio estranho, tá? Aqui tá mais real, ó, tá? Aqui entre os data centers, ó, né? Então, ó, ele tá mensurando aqui a latência, tá? Do seu navegador para uma blob storage, né? Para um serviço de storage lá nos data centers aqui da Microsoft. Aí aqui tá mais real, tá vendo, ó? Então daqui eu tô com 25 milissegundos, 24 milissegundos para atingir esse blob storage aqui na região do Brasil. E veja, ó, que se a gente olhar lá o East-West que a gente tinha olhado, ó, eu já tô com 229 milissegundos. Aí já é muita coisa, tá vendo? Se a gente for para o Japão, começar a ir lá, né, para Austrália, ó, a gente está com quase 500 milissegundos. Isso aqui é totalmente inaceitável hoje em dia para o usuário, tá? Então você tem que tomar cuidado com isso. Então o primeiro problema é compliance e o segundo é latência, tá? Esse aqui eu vou deixar para vocês aí também utilizarem aí, né? Que aí você vai ter essa noção da latência. Então, simplesmente não é assim, vou colocar lá e pronto, acabou, né? Você vai ter que ver se compliance e vai ter que ver se colocando, né, essa aplicação lá, caso você não tenha problema de compliance, se essa latência aqui, né, do seu usuário que está alocado aqui no Brasil até lá, não é algo que vai realmente impactar na experiência de uso aí da sua aplicação, da sua máquina virtual, enfim, tá bom? Então, vocês podem escolher aí qual que é a melhor região e aí você tem que definir isso também. Isso aqui são coisas que também é definido dentro de tempo de projeto, né? Muito antes de você começar a criar recursos, beleza? Então vamos lá, vamos colocar Brasil aqui, vamos deixar nesse custo. Beleza. Depois disso, a gente tem aqui a parte de segurança, a gente não vai falar agora, e aqui as imagens. Aqui são as imagens que você vai escolher para sua máquina virtual. Aqui ele já trouxe aqui para a gente um Ubuntu, né? 20.04, Ubuntu Server 20.04. Você tem aqui as mais utilizadas, mas se você clicar aqui em See All Images, aí vai vir uma cacetada de outras imagens que você vai utilizar. O que você tem que tomar cuidado é que nem todas são simplesmente assim, vou colocar aqui, está aqui disponível, vou usar, né? Se você olhar aqui no final da página, não tem nada aqui falando de licença, porque a gente está falando de uma imagem de, né, uma distribuição de um sistema operacional que é open source, tá? A partir do momento que eu coloco aqui Windows 10 ou Windows Server aqui Data Center, tá? Veja que aqui no final ele já me pergunta, ó, license, né? Você tem licença? Aí ele te pergunta aqui se você já tem uma licença para você usar no modelo Hybrid Benefits, né? E para você utilizar a sua licença. Então você tem que clicar aqui e colocar suas licenças. Então não é simplesmente, eu tenho aqui disponível aqui, né, um Windows Server aqui, então tá tudo certo, já tem licença. Não funciona bem assim, tá? Então não é terra de ninguém aí. Então tomem cuidado, né, quando você for utilizar alguma distribuição que tenha licença, ó, um exemplo aqui é o Red Hat, né? A licença aqui do Red Hat é aqui que você precisa de licença. Então ele já te pergunta aqui, tá vendo, ó, né? E já te fala sobre licença. Então tem que tomar esse cuidado aí, tá? E aí, né? Você pode optar tanto por Linux ou Windows. Aqui a gente vai colocar um Windows 10 aqui rápido aqui, não vai ter problema de licença agora. Deixa eu só colocar não infraestrutura aqui, né? Só para a gente poder acessar a maquininha e testar. Então aqui ele já colocou qualquer arquitetura, que é referente, né, à parte de processamento, né, de CPU, que é o 64, aqui o ARM64 aqui não é suportado para a imagem do Windows 10 Pro, né? E aqui em seguida a gente já vai de fato para escolher, né, as nossas SKUs, o nosso size. Aqui basicamente, tá, galera, é escolher hardware, tá? Então, ou seja, essa família standard DS1V2 ela nos dá uma capacidade de uma vez CPU, virtual CPU, e 3.5 GB de memória RAM. E isso custa para a gente 318,85 aqui, né, por mês na região do Brasil, tá? E aí você tem várias outras, né, imagens. Se você clica aqui em See All Sizes, tá? Você tem aqui uma quantidade aqui de famílias, né? E cada uma tem, além de vCPUs, memória RAM, também os datas disks e a velocidade desses discos. Então, tem família que, por exemplo, elas são parecidas, né? Porém, uma tem um storage mais rápido, outra tem um storage mais lento, então isso você também tem que fazer, tem que considerar,
tá? Então, as famílias, elas vão muito de acordo com a necessidade de vCPUs e memória que você vai precisar e também da latência, né, de I/O ali, de leitura e escrita dos discos, né, para sistema operacional. Então, tudo isso esses são os três pontos mais importantes que você vai olhar na hora de criar uma máquina virtual aqui, tá? E você pode ter outras necessidades, né? Então, quando você vai criar uma máquina virtual, você pode ter necessidade, por exemplo, de ter máquinas com GPU, por exemplo, né, com placas de vídeo. E aí você tem essas famílias aqui, NCs aqui, ó, né, que são máquinas aí especializadas e direcionadas para que você possa editar vídeo ou fazer alguma renderização, né? Então você tem essas famílias aqui disponíveis. Aí você tem famílias disponíveis aí para Big Data, né? Ou seja, memória otimizada. Aqui tem as de uso geral, né? E aí você pode ir clicando aqui em cada uma dessas máquinas aqui, né? Dessas famílias. E aí quando você clica na series, né? Dela, você tem aqui um prospecto aqui geral de toda essa família. Então ele te fala, né? Que aplique-se a tais VMs, te fala aqui quais que são os hardwares lá que tem essa família, né? Então, quais são os processadores, né, que eles têm disponíveis lá para entregar esse hardware para você, né? E aqui tem toda aquela informação que eu falei para vocês, né? O quanto de memória e quanto de taxa de transferência máxima você vai ter ali de leitura e escrita nos discos, né? Então isso é muito importante aí. E também, ó, largura de banda, tá? Isso também é importante, ó. Veja que a DS1 V2 aqui, né? Ela tem uma vCPU, 3,5, né? Ela tem um armazenamento aqui com esse IOPS aqui, ó, tá vendo? De 3.000. E ela tem um throughput de internet de 750 megabits por segundo, tá? Já a DS2 V2, ela já tem duas vCPUs, 7 de memória RAM, né? E ela já tem um throughput de 1.500. Então, também isso você tem que considerar, tá? Então, são coisas que na hora de criar arquitetura você vai olhar para as famílias e, né, analisar qual que é a melhor opção, né, para a sua aplicação, aquela que atende tanto, né, a parte de memória e CPU, que no começo o pessoal fica só preocupado com memória e CPU e esquece aqui dos IOPS, né, que é a taxa de escrita e leitura de disco, e também de throughput de rede. Então, isso são duas coisas extremamente importantes, mas que comumente as pessoas vão começar a olhar para isso quando a sua aplicação começa a dar, né, ou a sua VM começa a dar gargalo, começa a dar problema, aí começa a olhar, pô, o que pode ser? Não é memória, não é CPU, né? Aí, pode ser IOPS ou pode ser throughput de banda, né? Então, isso aqui são as coisas que você deve considerar na hora de escolher uma família, tá? Ou seja, o SKU da sua máquina virtual. Então, tem várias, né? Você vai escolhendo e automaticamente, né? Quanto mais poder computacional, mais caro é. Então veja aqui, ó, que a DS8V3 ela tem 8 vCPUs, 32 GB de RAM, né? Tem 16 data disks aqui e ela custa aqui, ó, 2.369 por mês aqui para nós, né? Então, aqui para o nosso laboratório, a gente poderia usar a DS1V2, né, que é uma vCPU 3,5, mas como é rápido, a gente vai usar essa DS2 aqui, que tem 8 GB de memória. E olha, veja que já sobe para 592 o custo dessa máquina virtual, tá? Então, isso que são as famílias, tá? Ou seja, os SKUs aqui. É o hardware que você está alugando lá para utilizar. Aí aqui embaixo, sem muito segredo, né? A parte de administrador. Aqui você vai colocar o seu usuário, um admin user, tá? Vou colocar um password aqui que tem que seguir, né? Letras maiúsculas, minúsculas, né? Entre 12 e 123 caracteres e tudo mais, tá? Então, vou colocar aqui um password aqui, né? E a gente vai seguir. Então, beleza, meu usuário e minha senha. Aqui ele já te pergunta se você quer abrir alguma porta, né? No caso, ele já entende que você selecionou uma máquina com Windows, então ele já está te perguntando se você quer que ele habilite, né, o acesso na porta 3389, que é para a gente fazer RDP, né? Que é acessar remotamente. E aqui, quando a gente deixa habilitado isso, ele vai criar um outro recurso, que é o NSG, que é o Network Security Group, que é basicamente uma access list
aonde ele vai falar, olha, para essa máquina aqui, para esse IP, né, que vai ser o público que a gente vai colocar ali, é, você pode aceitar requisições na porta 3389 e aí assim a gente vai conseguir acessar essa máquina via RDP, tá? Aqui a gente vai clicar que a gente tem, confirma aqui que a gente é elegível para uma licença e tudo mais, né? E aí sim a gente acaba a aba Basic. Bastante coisa, né? Só para uma maquininha virtual, tá? Bom, em disco, não tem muito o que falar aqui, né? Você escolhe aqui os discos que estão disponíveis aqui para o S-Disk, e aí é o mesmo esquema, você tem aqui opções de tipo, né? Então você tem SSD, você tem Premier SSD, Standard SSD, você tem os HDD antigão, né? E você tem os com redundância. Então é aquele lance, quanto mais redundância, mais caro vai ficar essa máquina, tá? Se você coloca aqui HDD, né? Ele já fala aqui, ó, é bom para backup, mas nada crítico e nada produção, né? Ele já te dá até uma mensagem aqui falando, ó, o IOPS aqui desses HDs é mais baixo, né? Usa SSD que é melhor, tem um SLA melhor, uma qualidade melhor, tá? E isso vai impactar no custo também, tá? Então, se você utilizar Premium SSD, né, vai ter um custo, se você utilizar o Standard vai ter outro, e o HDD também vai ter outro custo aqui, tá? Então, para fins de laboratório, a gente pode deixar qualquer um. Tá aqui a parte de criptografia de disco, né? Caso você precise utilizar. E aqui em data disks, né? Seria se você precisa de um disco extra aí para adicionar essa máquina. Aí você pode criar aqui um novo disco e atachar ele. Então, sei lá, eu preciso do meu disco de sistema, que vai ser ali 127 GB. E aí eu preciso agora de mais um HD, sei lá, de backup ali, né, de data de 500 GB. Tá? É nesse campo aqui que você vai criar e atachar um novo disco, né? Então você vem aqui, cria o disco, lá, escolhe aqui o size, né? Aí o mesmo esquema, você tem ali, como é o SKU das máquinas virtuais, você tem aqui P1, P2, P3, e aí eles vão te falando, ó, né? Qual que é o throughput, né? O max share deles e quanto que é, né? O throughput ali de escrita uh, e leitura. E aí você cria ele aqui normal, dá um OK, ele vai já criar esse disco e vai atachar esse disco junto com a sua máquina virtual, tá bom? Então, beleza. Bora lá para Network, que é a outra aba pesada aqui agora que a gente vai falar. Network é o seguinte, né? Então, para ter uma máquina virtual, a gente sabe que a gente precisa de hardware, né? Você precisa lá de um hardware, que é basicamente o SKU lá que a gente escolheu, né? Então aqui você vai ter CPU, memória e tudo mais, né? Todos esses itens, CPU, né? Memória e HD, né? Então você vai ter todos esses recursos aqui, tá? Mas você também precisa de um recurso extra que é, né, rede, tá? Network, né? Aqui, por exemplo, no HD mesmo, né, a gente tem as storages, né? Então, por isso que eu falei lá que quando você desliga a máquina, você está pagando também pelo disco, porque esse disco está alocado aqui para você, que mesmo que essa máquina virtual esteja desligada, seus dados estão lá. Você está aqui gastando aqui, né, e alocando um pedacinho aqui dessa storage. E aqui, né, na parte de rede, a mesma coisa que acontece. Você tem lá, né, um switch lá ou um roteador, né, e link de internet, né, para você se comunicar entre as suas máquinas, seja ela localmente ali ou também externamente com a internet. Então você precisa alocar um recurso de rede, né, para essa máquina virtual aqui funcionar. Então você precisa tanto da parte de hardware ali, né, de máquina, quanto também precisa da parte de rede, tá? E aqui, né, a gente vai criar as nossas virtual networks, ou seja, nossa interface de rede virtual, tá? Uh, tudo bem aqui para laboratório a gente criar aqui agora essa virtual network, sem problema nenhum, né? Ele dá a opção, como a gente já criou ali também o nosso resource group, mas, de novo, outra dica aqui já, né, para o seu futuro. Se você está vindo aqui criar aqui as suas máquinas e essa virtual network já não foi definida e já foi criada, você está fazendo errado, tá? Não é hora de pensar aqui, né, em estratégia de rede nesse momento onde você já está criando seus recursos, tá? Sua máquina virtual. Você já deveria ter feito isso antes, né? Então, ou seja, você já deveria ter definido com a sua equipe qual vai ser o escopo de rede, quais vão ser
os endereços de IP, né? Porque você vai ter que começar a olhar, tá, isso aqui vive só no Azure ou não. Amanhã a gente vai ter uma VPN para interligar com o nosso data center. Não vai ter conflito de IP? Qual que é a faixa de IPs aqui que a gente utiliza aqui na nosso ambiente on-premise? E o que que a gente vai utilizar no Azure para não ter esse overlap, esse conflito de IPs? A quantidade de IPs que a gente está selecionando para essa virtual network aqui, para esse projeto é suficiente, a gente consegue criar a quantidade de subnets necessárias aqui e ter, né, IPs ali sobrando para todos os recursos, né? Como é que a gente está fazendo a divisão ali para que cada serviço se comunique entre si ou não? A divisão de VLSM, né? Que é a divisão das suas subnets, né? No caso, tá? Então tudo isso você já deveria ter feito antes, tá? Então, porque isso é muito, muito importante. Isso é a base da base, tá? Então, network ali você já precisa ter definido tudo isso. Então, presumindo no mundo real, você já estaria com essa VNet pronta aqui e a gente só iria selecionar ela aqui, tá? É, não tá certo se você está criando ela aqui agora. Já começou errado aí, alguma coisa de errado você tem que consertar aí junto com a sua equipe, tá? Mas beleza, aqui a gente vai criar. Aqui ele já colocou até um default, mas ele colocou com nomes que eu não quero, tá? Então eu vou clicar aqui em Create New para a gente, né, criar novamente. Então eu vou trocar aqui para VM aqui, eu vou tirar aqui VM, vou colocar VNet, vou tirar esse VNet aqui do final e vou deixar também com 001 porque eu posso ter vários VNets. Aqui ele está dando para a gente aqui que ele está criando aqui, né, uma faixa de endereço de 10.0.0.0/16, né, que nos dá a possibilidade de utilizar 65.536 IPs, tá? Então, uma quantidade considerável aí, mas você tem que olhar também o seu ambiente, né? Para ver se isso está ok. E aqui embaixo a gente tem as subnets. Então, eu poderia ter aqui uma SNet, por exemplo, vamos dizer assim, front-end, tá? Né? 001. Poderia ter aqui também, já criar uma outra subnet, tá? Para back-end, né? 001 também, né? Então, posso criar aqui várias subnets já para dentro de uma VNet, tá? Então, aqui, ó, né? Eu poderia ter a classe 0 e a classe 1. Então, aqui eu iria aqui de 00 até 255 e aqui de 10 até 1255. Então, 256 IPs, redes clássica, tá? 1/24, a gente tem ali até 256 endereços possíveis, né? Então, a gente poderia criar aqui várias subnets dentro dessa VNet aqui. Então, só para dar né, uma, um brief, né, sobre isso, que é muito importante aqui, é o seguinte, dentro do Azure, né, você tem essa topologia aqui, beleza. Então ele está falando para a gente que a gente tem 206 IPs, tá? Numa rede normal, pensando numa rede aí convencional, o que a gente teria, tá? Uma rede convencional a gente teria então para nossa, deixa eu ver aqui meu lápis, para nossa rede aqui 10.0.0, tá? Essa primeira aqui, ó, essa primeira rede aqui, a gente teria 10.0.0.0.0, né? Sendo a nossa representação de rede, tá? Da nossa rede. E a gente teria também aqui o 10.0.0.255, né? No caso, que seria o nosso broadcast, tá? Broadcast, beleza? E aí o que acontece? A gente teria todo esse outro pedaço de range aqui de 1, né? Até 254 aqui, para usar de IPs aqui para os nossos devices. Então, comumente, né, numa rede, às vezes você teria lá o 1 aqui como seu gateway, né, de saída aqui, tá? Né, o seu roteador aqui, por exemplo. Então, a gente teria aqui o 2, o 3, né, 100, enfim, para máquinas, tá? Então, pensando nessa ideia aqui, a gente dos 256, né, a gente tira menos 2 aí, tá? 254, porque um é rede, né, aqui, e um é a representação de broadcast. Isso acontece no Azure, porém o Azure ainda vai subtrair alguns IPs aqui, tá? Que ele vai utilizar para gerência. Então, ele vai utilizar o 0,
tá? O 1, o 2 e o 3 ainda, tá? Então, vocês vão perceber que nossa máquina virtual, ela vai pegar o IP 10.0.0.4. Isso já é um fato, tá? Barra 24. Então, você tem que considerar isso. Ah, mas são 256 IP, então não precisa se preocupar com isso. Nesse caso aqui, você pode até pensar dessa forma, tá? Mas às vezes você não considera que o Azure tem essa particularidade aqui de reservar mais IPs, e aí lá no futuro falta IP, tá? Então tomem cuidado com isso, porque diferente do convencional, aqui a gente vai ter uma reserva maior de IPs. Vocês vão ver isso aqui acontecendo. Então vou dar um OK, né? Ele já criou aqui nossa SNET. Aí aqui, ó, eu posso escolher qual SNET essa máquina virtual vai residir. No caso, eu vou colocar aqui na 00, que é o front-end aqui. Aqui ele vai perguntar se a gente quer criar um public IP, um IP público ou não. A gente poderia colocar não, mas como a gente não tem uma conexão de VPN aqui, a gente não vai conseguir acessar essa máquina se a gente não tiver um IP público, né? E aqui eu vou fazendo o mesmo esquema, create new, só para ajustar o nome. Então eu vou colocar pip, né, Azure for Dummies 001 e vou tirar o IP. Tá? Aqui são SKUs, né, o assignments aqui, tudo isso daqui impacta também em preço e tudo mais, mas a gente vai deixar desse jeito aqui porque já estamos estendendo bastante, tá? Aqui é a interface de rede, a plaquinha de rede da nossa máquina virtual, então a gente vai deixar aqui como basic, né? Aqui é as portas que ele vai liberar, que a gente já tinha clicado, então a gente pode selecionar mais algumas que ele dá aqui, e posteriormente, como eu falei, que ele vai criar um outro recurso que é o Network Security Group, a gente vai poder também depois adicionar mais regras lá. Mas aqui para a gente acessar a máquina é suficiente a 3389, tá? O restante a gente não vai mexer, que é referente a load balance. Na guia seguinte, a gente tem a parte de management, tá? Que aqui é a parte de você poder utilizar algum usuário, fazer o login com algum usuário do AD, né? Habilitar um auto shutdown para essa maquininha aqui, habilitar o backup, habilitar site recover, porém tudo isso, né, vai te gerando custos, tá? E isso aqui também a gente pode habilitar depois, tá? E aqui a parte de updates, se você vai querer que, né, o Azure faça aqui updates automáticos aqui, né, nessa VM, ou se você vai fazer manualmente para que você possa controlar os downtimes ali dessas máquinas virtuais. Então a parte de gerenciamento aqui. Então aqui a gente não vai ligar nada, vamos deixar default por enquanto. Na parte de monitoramento você pode criar alguns alertas, né? Então já tem alguns built-ins aqui, né? Que ele pode te enviar algum alerta por e-mail, né? Então, por exemplo, aumentou aqui para 80% de CPU, né? Me manda um e-mail falando sobre isso, disco. Então tem vários alertas que você pode criar, tá? E aí você pode configurar as regras de alerta ali, né? No caso, ele já aparece com o meu e-mail que está selecionado. Boot diagnósticos aqui eu recomendo que você deixe habilitado, porque ele vai criar uma história em account e vai criar, né, logs ali de boot, então isso aqui é eficiente quando a gente precisa fazer algum troubleshooting quando a VM não está inicializando, né? E a parte de monitoramento aqui de Health Monitor aqui, né, caso você queira também saber aqui sobre a parte de infraestrutura do, da sua aplicação, então ele vai fazendo aqui algumas, né, algumas checagens aqui, tá? Então aqui a gente vai deixar só né, o boot diagnóstico habilitado. E em Advanced, tá, a gente tem a parte de extensões, que aqui você pode já selecionar algumas extensões que vão ser instaladas, né, com a sua máquina virtual, tá? Então, por exemplo, vamos imaginar que você tenha lá o 24/7, você já pode instalar o agente aqui. Sei lá, você tem um Datadog, né? Você já pode instalar o agente do Datadog, Dynatrace, tá? Então você tem ah, alguns plugins, algumas extensões que você já pode marcar aqui e ele já vai fazer a instalação na criação do CVM. Quanto também você pode instalar alguma aplicação ou você pode até usar o campo Custom Data aqui para criar um script que ele vai rodar ali na inicialização e já vai instalar alguma aplicação, algum recurso, enfim, você pode criar aqui, né, algumas instruções para ele rodar aqui na hora que ele for criar essa máquina virtual. O restante aqui, eu acho que não vale a pena a gente falar agora, tá? São temas aí que a gente pode abordar no futuro. Então, nessa aba Advanced a gente não vai utilizar nada.
parte de tags, tá? Eu recomendo muito que você coloque, né? Tags, porque isso aqui vai ser importante para você ver custos, como eu já falei para vocês, tá? Então, assim, é uma prática extremamente recomendada, boas práticas que você coloque, né? Então, cost center, né? Qual que é o custo aqui, né? Você pode colocar, YouTube, vai ser o YouTube, né? Aulas do YouTube, entendeu? Qual que é a tag, por exemplo, quem que é o owner, né? Então, Unicast ou Antônio, tá? Então, você vai olhando qual que são as tags pertinentes aí para você colocar nessa aplicação. Essa aplicação aqui do Azure for Dummies, né? Então, você pode ir colocando as suas tags e tudo isso vai te ajudar bastante na hora de prever os custos da sua aplicação, porque aí você vai poder pegar pelas tags, tá? Então é importante já colocar tags de novo. E aí, de novo, aquela coisa que eu falei, faça o seu laboratório da forma que você faria, né, no mundo real, tá? Quanto mais você praticar de fato, da maneira correta, melhor vai ser para você, tá bom? E aí, enfim, nós vamos chegar aqui no nosso Review e Create. Quando você clicar em Review e Create, ele vai fazer uma revisão de tudo que a gente colocou aqui, né? E vai nos trazer aqui uma estimativa, né, de custo por hora, tá? Dessa VM que a gente escolheu, DS2V3, né? E vai dar um briefing aqui de tudo que a gente foi colocando para essa nossa máquina virtual, com os nomes, tudo que a gente escolheu, tudo que a gente foi setando ali, todos os parâmetros que a gente foi passando, né? Ele foi colocando. E veja que as tags aqui, ó, ele vai acrescentar tags, ó, tá vendo? Tem várias tags, por quê? Porque ele vai criar vários recursos, né? Quando a gente vai criar essa máquina virtual, ele vai criar uma série de recursozinhos, discos, Network Interface, Network Security Group, que eu falei para vocês, ó, o Public IP, né? Então, ou seja, ele vai criar uma série aqui de recursos para a nossa máquina virtual. E se você precisar voltar, ó, você pode voltar aqui e ajustar alguma coisa. Ah, pô, não ficou do jeito que eu queria. Você volta aqui, ajusta, vem de novo no Review Create, né? E aí, de fato, quando, né, você estiver aqui de acordo aqui que está tudo ok, deixa eu apagar isso aqui, né? Você pode de fato clicar aqui no Create e aqui ele vai criar a nossa maquininha. E olha aqui, tá vendo por que, que eu falei no começo lá do Azure, né? Resource Manager lá, por que, que eu trouxe aqui, né, o ARM, ó, porque tá vendo que você já tem uma opção aqui, ó, de Download a Template for Automation. Quando você clica aqui, né, você vai fazer um download, ó, e aí ele vai, né, fazer um download dessa maquininha com todas as informações que a gente clicou. Então, como eu falei, aqui é JSON, né? Aqui você vê todos os parâmetros que foram setados, as variáveis aqui, né? E os recursos que ele vai implementar, tá? Com todas as informações. Então, uma vez que a gente faz aqui o download, depois a gente poderia utilizar esse download para fazer o deploy novamente dessa maquininha aqui com esses parâmetros de forma muito mais rápida, sem ter que passar por todos esses passos aqui que a gente passou, beleza? Bom, tá tudo ok, vamos criar aqui e vamos rezar aqui para não dar nenhum erro, né, na hora da nossa implantação. Então aqui ele vai começar a fazer o deployment progress, aqui ele vai dar um resumo, a gente vai deixar nessa telinha e para ganhar um tempo, porque a gente já está com uma aula bem extensa, a gente vai lá para a calculadora, tá? Que é o nosso último tópico aqui, ó, tá? Eu tenho que falar um pouquinho de cotas também, eu vou tentar falar aqui ainda. Então, beleza, vamos lá para a calculadora. Então, você tem aqui essa calculadora aqui no Azure, tá? Que a gente consegue estimar custos dos serviços, tá? Então, por exemplo, aqui a gente já tem de cara os que, né, são mais utilizados e a gente tem máquinas virtuais. Uma vez que a gente seleciona aqui a maquininha virtual, tá? Ele vai trazer para nós aqui, né, um escopo de tudo que a gente pode colocar nessa maquininha virtual. Então veja que aqui, ó, né, ele está pegando aqui para nós, né, a região, o sistema operacional e aqui você vai escolhendo, ó, né? Então antes lá de você fazer o recurso, você vai vir aqui, né, vai procurar a região, tá, que você melhor se adapta, né? Então aqui, ó, Brasil South, tá? É o Windows, qual que é o sistema operacional? A gente vai utilizar o Windows, né? O sistema operacional aqui que você vai utilizar, camada padrão, básico, né? Você pode
escolher aqui a categoria de propósito geral, as séries, né? E aí você começa a olhar aqui as instâncias que tem, ó, né? A1, A2, tal, né? De núcleos aqui para essas máquinas aqui, tá? Aqui é o título, tá? Que você pode, né? Depois ajustar. A licença aqui de computação, ó, você tem aqui máquinas virtuais, pode colocar, vou criar 2, 3, 4, 5, né? As horas que ela vai ficar ligada, né? Vamos deixar all aqui, para a gente aparecer com todas as instâncias, tá? E aí a gente tem aqui, ó, computações aqui, pago conforme pelo uso, plano de economia, que né, você pode fazer instâncias reservadas para um ano, aí vai ficando mais barata, licença incluída ou não, caso você já tenha licença, né? E aí depois você vem aqui com as outras informações, ó, lembra lá, HD, se você vai utilizar SSD, se a redundância vai ser de zona ou local, o tamanho, né? E ele vai te dando os custos aqui. Por exemplo, eu quero um disco aqui SSD de 128, né? É um disco só, né? Ou mais discos. É, vou adicionar aqui transações, ou seja, o número máximo de transações para o disco, né? Então ele já é, vai fazer toda aqui a estimativa aqui de transações que você pode ter aqui nesse disco. Largura de banda, né? Entre regiões e Brasil, tal, né? Você vai colocar aqui, ó, 5 GB ele já vem aqui tranquilo. Vai ter suporte incluso ou não, né? E o programa de oferta que você vai ter e tudo mais. Enfim, você vai colocando aqui as informações, né? Da sua máquina virtual e, obviamente, se é outro serviço, né? Vai ser as informações referentes ao recurso que você está criando. E aí você pode deixar aqui em real ou em dólar, e aí ele vai te trazendo o custo, né, que vai ser dessa maquininha virtual, tá? Então aqui, ó, deixa eu só ver aqui para a gente ficar próximo do que a gente estava lá. Deixa eu só ver aqui. Vamos apagar esse carinha aqui. Aí você pode também depois logar com sua conta, você pode salvar essas informações aqui, né? Então, e você pode ir criando várias abinhas aqui também, ó, tá? Para criar de máquina, né? Deixa eu abrir de novo aqui, máquinas virtuais. Beleza. Tem os valores gratuitos aqui, né? Que ele já fala pra gente. Agora sim apareceu certinho. Agora vamos lá. Tentar colocar aqui bem próximo aqui do que a gente usou. Brasil South, Windows, tá? Somente sistema operacional, padrão. A gente usou foi a D2V3, né? Deixa eu olhar aqui. Ó, tá criando, acabou de criar a nossa maquininha aqui, tá? Se a gente clicar aqui Go to Resource, ó, a gente já vai direto lá para o nosso recurso, ele já criou a nossa maquininha, mas a gente pode ir lá, ó, em Resource Group, né? Resource Group, tá? E agora a gente vai ver que a gente tem um Resource Group novo, RG Azure for Dummies, ó, Brasil South. Quando a gente entra dentro dele, ó, veja que eu tenho vários recursos aqui, né? Não tenho somente a máquina virtual, ó. Ele criou aqui um recurso aqui de Public IP, a máquina virtual em si, o Network Security Group, que eu falei para vocês, a placa de rede, o disco e a VNet, tá? Então tem todos esses recursos aqui. Eu vou só clicar na maquininha só para confirmar aqui a família dela, né? Que a gente utilizou para a gente colocar lá na calculadora lá, beleza? Então, deixa eu ver aqui. Tô no Public IP. Vamos lá, maquininha virtual. Beleza. Estamos na D2SV3, isso mesmo aqui. Então, D2SV3, D2, né? SV3, essa aqui mesmo. Então, uma máquina virtual, 730 horas, beleza, tá? Pago conforme o uso, Pay as you go, licença incluída, né? A gente vai colocar aqui. Discos gerenciados. Aí a gente deixou, não lembro se a gente deixou SDD, vou colocar o SDD, LSR, de 128 GB, um disco só, né? Transação de armazenamento aqui a gente vai deixar lá, né? O número máximo de transações nesse disco são 140 por hora, né? Então, se a gente deixar assim, fica ok, tá? Largura de banda também aqui, entre regiões aqui, a gente pode consultar, mas a gente já está com 5 GB, isso fica de saída normal, ó, né? Olha lá, os primeiros 5 GB por mês de transferência de dados,
né? Você não vai ter um custo aqui, são gratuitos por zona. Então a gente não precisa mexer agora. Aí suporte e tal, ele tá dando aqui o custo ó, lá de 183. Então aqui já tá próximo, ó, que a gente tinha lá. Aqui é porque eu coloquei o disco maior, tá? E aí ele tá dando esse custo aqui, né? De disco SDD. Então se a gente colocar aqui o standard aqui, por exemplo, deixa eu ver. Ah, tá, porque ele já está aqui no plano pago por uso. E a licença aqui, se a gente colocar o hybrid aqui, ó, agora está dentro do que a gente estava olhando lá no nosso portal, né? Então, ó, se a gente coloca com licença, ele já vai subir para 906, tá vendo? Aqui, como lá a gente clicou, né, pensando que a gente tem a licença, então já está batendo. Então, veja que é uma estimativa, tá? Então, o que você vai ter, né? Então, geralmente, o que a gente faz antes de montar um projeto é vir aqui, né? E ir colocando. Aí, nessa estimativa, por exemplo, a gente poderia ter aqui máquinas virtuais, e aí você poderia ter um serviço de, né, de storage account. Ele vai juntando aqui, tá vendo? Ó, conta de armazenamento, né? E aí, depois ele te dá um custo geral de todos os recursos. Então, você pega lá o projetinho, vê todos os recursos, vai colocando aqui na calculadora, e aí no final você vai ter custo por recurso, né, que no caso aqui é a máquina virtual 574, essa história de account 259, a gente não mexeu em nada aqui, né, mas é só para vocês terem a ideia de quando a gente vai adicionando recursos, né, ó, ele vai colocando aqui os recursos, aí você tem o mesmo esquema de, né, mexer aqui nas funções de cada recurso específicas, né, e aí ele te dá o custo total desses recursos, né, ah, no fim do mês aí. Então é desse jeito que a gente tem uma estimativa de custo do nosso projeto, tá bom? Então beleza, estamos aqui com a nossa maquininha ligada. Aqui a gente tem muitas funções que eu vou passar com vocês depois, tá? O importante é saber aqui que ela está running, ela está aqui em Brasil South, né? E a gente tem todas as informações que a gente setou para essa nossa maquininha. Então, esse recurso que eu falei para vocês aqui, que é o Network Security Group, ó, se a gente abrir ele, ele é uma access list, ó, veja que ele adicionou uma regra aqui falando que o RDP na porta 3389 está liberada para qualquer origem, qualquer destino, tá? É óbvio que isso aqui em produção você nunca vai fazer isso, tá? Que é só para a gente poder acessar, né? Então, beleza, vamos acessar essa máquina virtual. Como é que a gente faz isso? A gente tem uma opção aqui já de Connect, ó, aqui em cima aqui, né? Então, ao clicar aqui em Connect, ele vai, né, baixar aqui um pequeno arquivo aqui, ó, tá? Para a gente utilizar, né, o RDP na nossa máquina. Ele já está buscando o IP público que a gente criou para essa maquininha, né? E a gente vai conseguir fazer o acesso a essa maquininha. Então, eu vou clicar aqui, ó, né? Vou abrir aqui meu RDP e nós vamos tentar o nosso acesso. Ó. Então, admin user, vou colocar o meu password e vamos ver se a gente consegue acessar a nossa maquininha virtual, tá? Olha só, deixa eu só confirmar aqui se nós estamos com ela funcionando. Acho que ela está na minha outra tela. Deixa eu puxar aqui para vocês verem. Está no meu outro desktop aqui, Remote Desktop. Deixa só ela logar aqui e aí eu puxo para vocês verem o acesso. Enquanto ela está logando aqui, tá? Que a gente está no nosso RDP, eu quero mostrar o último item com vocês aqui, são as cotas, tá? É um item rápido, eu não vou me aprofundar muito nela, só para vocês terem conhecimento. Deixa eu voltar aqui na nossa VM. E deixa eu ver se eu tenho aqui cotas. Building. É isso aqui mesmo. Então, beleza. Deixa eu só ver aqui se a minha maquininha já está funcional. E aí a gente traz ela aqui para a telinha para mostrar para vocês aí.
show de bola. Então, deixa eu só tirar ela aqui do modo cheio. Agora sim, vocês estão vendo ela, né? Legalzinho, beleza. Então, ó, maquininha aqui, tá? Estamos lá na nossa maquininha virtual, tá? Então, Windows 10, né? Veja aqui que o IP aqui, ó, né? Que a gente tem aqui da nossa maquininha, ó, tá aqui, nosso IP, né? E nós temos ela funcional aí, já utilizando. Então, beleza. Isso aí é só para a gente confirmar mesmo que estava tudo ok. Então, é o seguinte, ó. Agora, para a gente fechar aqui, né? Deixa eu até ver aqui. Mas a gente já deve estar com 1h30 aí de aula. Mas tá legal. Tá valendo a pena. Vocês podem aqui vir aqui na barra de pesquisa e procurar por cotas, tá? Então, se você vir em cotas aqui, a gente tem essa opção de computing, tá? E a gente vai ver a My Cotas aqui, suas cotas aqui, beleza? Outra forma também é ir pela subscription, né? Clicar lá na subscription, né? E você vai ter aqui no menu do lado, ó, tá vendo? No menu aqui do lado aqui, ó, bonitinho, usage e cotas, tá? Então, você vai na sua subscription, usage cotas, você chega lá na mesma opção que eu estava ali, ó, tá? Então, você pode chegar em várias maneiras, tá? Então, a gente vai ou pela subscription ou vai aqui pelo menu aqui de cotas, tá? Por que que eu quis trazer isso aqui para vocês? Porque a primeira coisa que é importante entender é que você tem algumas cotas de recursos para você usar nas regiões, tá? E eu lembrei de uma coisa aqui muito importante que eu deveria ter falado, que é em referência às famílias, né? Que às vezes é comum de você procurar uma família, né? E achar essa família, por exemplo, lá em USS, né? E quando você vem aqui em Brasil Salvo, talvez você não ache a mesma família, tá? Então é comum isso acontecer, às vezes, de você ter hardwares em data centers lá fora que ainda não chegou aqui no Brasil, tá? Isso acontece muito, não com os normais, né? Com os hardwares normais, mas com hardwares aí com alta capacidade, com GPU e tal. Então é comum, às vezes, você olhar lá, né? Nos Estados Unidos tem, no data center de lá. Quando você vem aqui para Brasil South, não tem ele. Tá? Então aí, às vezes, depois você vê de alguns meses depois, já tem, né? Então, à medida que eles vão melhorando o parque de máquinas ali, vão aparecendo novas famílias. Então, esqueci de falar isso lá em regiões, né? Só toma cuidado com isso, porque às vezes você pode ver uma família que tem lá, que você quer usar lá fora, e aí quando você vem para o Brasil, você fala, ué, cadê a região? E às vezes ela não existe mesmo ali, né? A disponibilidade dessa família específica aqui nessa região do Brasil. Então isso é comum de acontecer, tá? Mas o que que acontece, né? Você tem cotas de uso por região, tá? Então veja que aqui, ó, eu tenho aqui, ó, né, ó, região do Brasil, tá? Uma cota para essa subscription, por isso que eu falei que dá para entrar também, né, nesse menu aqui pela subscription. Olha aqui, ó, Total Regions vCPUs, ou seja, para a região do Brasil, por vCPUs, esquecendo famílias, eu tenho uma cota de 20. E olha só, eu estou usando 10%. Por que que eu estou usando 10%? Eu estou usando duas. E é justamente o que? É justamente a nossa máquina virtual. Porque lembra que a gente escolheu uma máquina com standard D2 V3, que é duas vCPUs, tá? Então, o que que acontece? Né? Ele já está descontando aqui essas duas vCPUs que eu tenho, tá? Que eu estou utilizando no momento. Se eu criar outra maquininha igual àquela lá, já vai aumentar aqui para 4 de 20 que eu tenho, tá? E veja que também ele procura aqui também por família, qual que é a minha cota pela família, que no caso é igual aqui, a que eu tenho cota total aqui da minha região. Então, virtual machines, ó, quantas virtual machines eu posso criar? Eu tenho uma só, mas eu posso criar até 25.000, tá? Storage, isso vai acontecendo com todos os recursos, tá? Isso vai acontecendo igual. E aí aqui tem as outras regiões também, porque como eu falei, vocês podem talvez
é, não ter problema de compliance, não ter problema de latência e você, né, colocar o seu recurso em outra região, sem problema nenhum. Tudo certo até aí, tá? O que eu quero que vocês entendam é o seguinte: se eu começo a colocar várias VMs ali e eu estouro, né, esse valor de 20, eu não vou conseguir subir mais VMs. Por quê? Porque eu vou estourar a minha cota, tá, de CPUs na região do Brasil, tá? Isso pode acontecer tanto da família quanto na região total. Porque aqui, quando eu tenho aqui, eu tenho uma cota de 20 vCPUs, independente das famílias que eu vou usar, ele vai começar a contabilizar aqui. Então, se eu criar lá agora uma máquina virtual de outra família que tenha 8 vCPUs, eu já vou utilizar 10 da minha cota total de vCPU. Por que eu estou falando isso? Porque às vezes você começa a colocar, claro que aqui é uma subscription de teste, a sua subscription para Elias Go também vai ter esse problema. Você vai ter cotas muito mais reduzidas aí para criação de recursos. Quando você tem um contrato de fato, né, de produção, você vai ter um contrato direto com a Microsoft, essas cotas são maiores, mas é muito comum de o pessoal vai criando recursos e estoura a cota. E você precisa requisitar mais cotas, seja de CPU, seja de storage, né? Você precisa clicar aqui e abrir, tá? E aí é basicamente você vai abrir um suporte, tá? Com a Microsoft requisitando o aumento da cota. Aí pode ser da região total ou de uma família específica, tá? Então, ou às vezes você vai ter que fazer dos dois. Então eu queria só passar aqui para vocês aqui, porque é muito comum, né? De às vezes você está criando um laboratório, aí você está criando com várias máquinas, vários recursos, e aí quando você tenta subir mais algumas máquinas, dá um erro e você não consegue subir mais. E é o fato de você ter estourado as suas cotas aqui. Muita gente não fica ligado nisso, né? Então você precisa saber que sim, você tem cotas, né, de utilização. É possível ser ajustadas, tranquilamente, mas você precisa, né, criar esse ticket de suporte aqui solicitando. Algumas cotas, alguns valores, quando eles são baixos ali, às vezes você já abre o ticket e ele automaticamente passa assim alguns minutinhos e você já recebe já um e-mail falando, ó, cota foi aumentada e é automático aqui. Isso refletir para você aqui, você já começar a utilizar. Você já aumenta aqui, você já começa a utilizar os novos recursos, tá? Uh, Porém, tem vezes que dependendo do valor que você colocar, realmente pode ser que tenha alguma interação com o suporte. O suporte vai te perguntar, pô, mas por que você está querendo aumentar tanto esse limite aqui para essa região ou para esse recurso, tá? E aí você vai ter que passar algumas informações, justificar o porquê que você está querendo aumentar aqueles recursos, qual que é a sua necessidade e tudo mais, tá? Então, isso tem com todos os recursos do Azure, tá vendo? Ó? Então, os discos aqui, né? E é por região, porque como vocês entenderam agora, cada região é um conjunto ali de data centers e a gente está falando de quê? De hardware, de verdade, né, pessoal? Então, vocês estão lá alocando o quê? Switches, roteadores, storages, né? Uma máquina lá que tem X de CPU e você está pegando uma parcela de CPU lá, X de memória, você está pegando uma parcela de memória. Então, eles precisam ter esse controle aqui, justamente para quê? Para todo mundo não sair usando e estourar a capacidade do data center, entendeu? Então, é dessa forma que eles criam alguns mecanismos para que o data center continue sempre disponível com recursos ali sem estourar sua capacidade, né? Então, uma forma deles monitorarem. Então, só uma informação aí para você ficar ligado, que principalmente na sua subscription de teste, você vai vir com pouquinhas cotas aí, como é o meu caso aqui, né? Eu tenho só 20 vCPUs para utilizar. Isso aqui num ambiente produtivo não é nada, 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 né? Então, basicamente, 3 máquinas virtuais que você vai colocar lá vai estourar sua cota. Então, você vai precisar abrir um ticket, né, para requisitar mais cotas aí de uso, beleza? Mas voltando aqui na nossa maquininha virtual, podemos navegar nela tanto procurando pelo Resource Group e indo no nosso Resource Group aqui, né?
quanto a gente pode clicar direto em máquina virtual, como a gente fez no começo, e agora sim, como existe, ó, ela vai aparecer aqui, né, como uma maquininha aqui, e com as informações dela. E aí, claro, aqui a gente tem muita coisa para explorar aqui, mas isso é papo para outra aula. Mas veja aqui, ó, nós temos aqui nossas tags, né, que a gente colocou, todas as informações aí que a gente inputou nessa maquininha, tudo que é importante para a gente ter, o p-válido dela, né? E claro, se a gente vai clicando aqui do lado, a gente tem a parte de network, onde ela vai mostrar qual que é a placa de rede que ela criou, que está taxada, os discos, então a gente pode inserir também mais discos aqui. Ah, pô, não fiz lá no começo, posso inserir agora? Pode, né? Posso mudar o size da minha máquina virtual? Posso, né? Tô vendo aqui que essa máquina virtual, a família que a gente escolheu não tá legal, vou precisar aumentar ela, ou vou fazer um downgrade. Você pode aqui fazer o resize aqui, ó, sem problema nenhum, né? Então tem muitas outras funções aqui, né? Backup, disaster recovery que a gente vai ver mais para frente. Aqui a gente criou no modelo aqui for dummies mesmo, né? Criei uma maquininha aqui no modo default e começamos a brincar. Essa que é a ideia, né? Tá aqui a maquininha para a gente brincar e utilizar, né? Então, é dessa forma que a gente começa e, obviamente, depois que a gente vai é, criando os recursos, né? Você vai começar a explorar justamente esse menu que tem muita coisa. Ó. A gente tem muita coisa aqui só de settings, né? Operations, né? Monitoramento e automação. A gente tem uma série de coisas só para máquina virtual, né? Se a gente vai lá no Resource Group, ó, de novo, né? Dá para ir de diversas formas. Tem atalho aqui para todo quanto é lugar. Nós temos o Public IP e ele tem aqui uma série de menus ao lado aqui esquerdo aqui que são referentes ao IP público, né? Quando a gente vai no nosso disco, a mesma coisa. Você pode aumentar o disco aqui, ó, né? Então você pode aumentar o size aqui, a performance do seu disco. Pode fazer o resize só do disco. Ah, não quero fazer o resize só da máquina, vou fazer o resize só do disco. Pode fazer também. Parte de configuração, né? Tudo aqui referente ao disco, tá? É, se a gente for na network aqui também, na nossa network aqui, aí tem uma série de informações aqui só pertinentes, só esse recurso de rede, tá? Então, address space, que foi o que a gente definiu, barra 16, as subnets que a gente criou. Ah, preciso criar mais uma subnet, sem problema. Vem aqui e cria outra subnet, né? Quais são os devices que estão conectados? Olha aqui, ó. Azure for Dummies. E olha o IP. Lembra que eu falei para vocês aqui que ela ia pegar o 004? Né? Então, ou seja, o 3, o 2, o 1 ali são reservados. Então, já toma esse cuidado aí, ó. Ela vai sempre começar do 4. Então, se tiver uma próxima, ela vai ser a 5, né? Então, tem toda a parte aqui DDoS, Firewall. Então, vocês viram que é um mundo, né? Cada recurso tem muita coisa para ser explorada, tá? Então, daqui para frente é isso que a gente vai começar a fazer. Então, quando você fala de máquina virtual, nós temos tudo isso daqui para explorar e ver o que, que a gente pode, né, trazer de novas funcionalidades para VM. Depois, a gente vai passar para redes. Aí, redes, a gente tem uma infinidade de coisas que a gente pode fazer na VNet, né? Numa storage, uma infinidade de coisas que a gente pode fazer na storage. Então, por isso que eu falei que você tem que ter calma, você tem que ir usando, né? E aos pouquinhos ir se aprofundando, porque é muito grande o ecossistema. É muito recurso e cada recurso tem muitas features, tá? Então, é ter calma, né? Ir usando, brincando, né? Quebrando aqui. Então, ou seja, aqui você tem aqui as funções que eu falei para vocês de stop, tá? Então, por exemplo, se eu clicar em stop aqui agora, ele vai perguntar, você quer parar a máquina? Sim, né? Então ele vai stopar a máquina virtual, automaticamente aqui eu vou perder o acesso para ela, ó, já perdi, né? Então ela já vai ter desligado, né? Então ele vai cortar o acesso, ele vai fazer um stop dessa máquina virtual, mas ele não vai deletar, tá? Ele só vai parar essa instância. E aí o que, que vai acontecer? Aqueles recursos que a gente tem aqui no Resource Group aqui, eles permanecem. A gente está utilizando aqui, o Public IP está reservado, né? O nosso disco está reservado e isso aqui vai continuar acarretando custos para nós, tá? Então, para você não ter de fato, né? Ó, fez aqui o stop dela, né? Custos você precisaria deletar, tá? E agora, né, tem uma função muito legal, e isso é muito importante também falar para vocês, tá?
o portal é vivo, tá, pessoal? É muito comum de você talvez assistir essa aula aqui daqui a algumas semanas e aí você já olhar para o portal e falar, pô, não tinha isso daqui quando eu vi a videoaula. Cada dia tá aparecendo features novas, tá aparecendo funções novas, como também estão, né, removendo coisas antigas, tá? Então hoje, né, você tem aqui, ó, a opção quando você vai falar para apagar a sua máquina virtual, ele já fala aqui, ó, para você aplicar o force delete. Aí ele fala assim, ó, você quer associar aqui, né, e já apagar alguns recursos que estão associados a essa VNet aqui, é, junto, né? Por quê? Porque isso corre custo. Então é justamente por conta disso. A Microsoft sabe que a galera acabava passando despercebido por isso, né? E aí ela já colocou essa opção, né, para que você, né, consiga selecionar aqui, né, os outros recursos para que você possa pagar. Isso você pode apagar tanto a nível de máquina virtual como você poderia pagar o Resource Group inteiro, ó, né? Aqui eu posso ir selecionando um ou outro que eu quero apagar, mas se eu vier aqui, ó, Delete Resource Group, ele já vai perguntar para mim, olha, né, ó, se eu apagar esse Resource Group inteiro, eu vou estar apagando todos esses recursos aqui, tá? Então ele vai te perguntar se de fato você quer isso mesmo, tá? Aqui, quando eu vou na máquina virtual, né, ele vai apagar somente a máquina virtual. E aí eu posso selecionar aqui, ó, né, apaga também o disco, e apaga também a Network Interface e o Public IP. Se eu não marcar isso daqui, ó, ele vai apagar só VM. E isso aqui vai continuar sendo cobrado de mim, por exemplo, que é disco e IP público também, porque está reservado para mim, tá? Então, o ideal é que quando você for fazer a deleção, você anotar aqui. Apagando desse jeito aqui, tá? Ele vai apagar aqui o disco, vai apagar a Network Interface, vai apagar o Public IP, tá? Porém, quando a gente for lá no nosso RG, o RG ainda vai existir, porque a gente não apagou, e ainda vai existir, por exemplo, a VNet, vai existir aqui o Network Security Group, né? Porque lá a gente selecionou só a VM, o Public IP e a placa de rede lá e o disco, né? Então, se a gente fizer a deleção naquele modelo lá, a gente ainda vai ter aqui o Resource Group intacto, né? E os outros recursos que a gente não selecionou vão estar aqui. A VNet, por exemplo, não vai ser apagada, né? Como eu poderia apagar só a VNet? O que acontece aqui é que se a gente tentar apagar essa VNet aqui, né? A nossa VM está usando essa VNet. Então a gente vai ter alguns errinhos aí, tá? Isso tudo vai a ponto de que vocês vão começar a aprender, né? As dependências, né, dos recursos. Então, ou seja, dependendo do que eu tente apagar aqui primeiro, né? Ele vai reclamar falando que não pode apagar porque às vezes ele é dependente de outro recurso. Então, para apagar esse recurso, você precisa apagar o outro recurso que é dependente dele, tá? Então, também tem toda essa logística, tá? E isso impacta muito quando você vai fazer migrações aí, tá bom? Mas, como eu falei, isso é papo para outras aulas aí, tá? Por enquanto, agora era a gente criar o nosso primeiro recurso e, claro, né, eu trazer bastante informação para vocês que eu acho que eu consegui porque passamos aí, né, de 1 hora e meia de aula aí, tá? Então, tem bastante informação para você aproveitar nesse episódio. Certo, galera? Então, eu acho que é isso. Cobrimos bem aí todo, né, o nosso conteúdo, tá? Espero que você tenha gostado bastante. Caso você tenha ficado alguma dúvida, porque eu falei também muita coisa aqui, né? Além da parte prática, a gente teve muita parte teórica aqui. Se você ficou com qualquer dúvida, deixa aí nos comentários, né? Vou ter o maior prazer aí de trocar uma ideia contigo e, de novo, né? Se você gostou, compartilhe aí com seus amigos e esteja comigo aí para o próximo episódio. Valeu aí, pessoal. Forte abraço.